Pai, me ajuda, pai! Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre o caso das duas irmãs influenciadoras que tiveram a vida tirada em Fortaleza, capital do Ceará. Eu estou falando sobre Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de apenas 15 anos. A Bianca também estaria, segundo o seu namorado, grávida de 2 meses. Acontece que essas duas irmãs tiveram a vida tirada na noite de quinta-feira, no dia 1º de maio de 2025, no bairro Barra do Ceará. Este crime, que envolveu a ação de criminosos ligados à facção do Comando Vermelho, expôs mais uma vez a violência decorrente de disputas entre grupos criminosos. Então, ao longo do vídeo de hoje, eu vou detalhar para você os fatos confirmados deste caso, o contexto do crime, quem de fato eram as vítimas e a motivação desse crime bárbaro, que foi cometido de forma completamente inesperada por todos que estão envolvidos. Também não esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, tudo aquilo que eu peço para vocês fazerem é rapidinho e de graça e apoia muito aqui no meu trabalho. Eu também quero agradecer aos 200 mil inscritos, essa marca tão importante que nós conseguimos chegar aqui no YouTube. E claro, é graças a Deus e graças a vocês que estão comigo aqui diariamente comentando, engajando o meu conteúdo, tendo um interesse aqui nos casos que eu trago para vocês. Eu faço tudo com amor e carinho, faço o máximo de pesquisas que eu consigo antes de trazer um caso aqui para vocês. E tudo isso tem refletido positivamente aqui no Caixa de Pandora. Eu fico muito feliz, muito grata de verdade que esse canal deu certo. Acho que é um dos meus maiores projetos de vida, foi esse canal. Eu saí do meu emprego, eu era CLT e eu apostei aqui no YouTube e está dando muito certo, graças a Deus, graças a vocês. E é isso, vamos para mais um caso. Bom, então vamos começar falando quem eram as irmãs Maria Beatriz e Bianca dos Santos. Bom, as duas irmãs se tornaram figuras muito conhecidas nas redes sociais, especialmente na plataforma Kawaii, onde elas acumularam juntas mais de 2 milhões de seguidores. A Bianca tinha cerca de 1.400.000 seguidores e a Beatriz tinha aproximadamente 900 mil seguidores. E elas conquistaram uma audiência bem fiel ali na plataforma. Elas começaram a compartilhar vídeos curtos que retratavam a rotina da vida na periferia de Fortaleza e seus conteúdos variavam entre humor, dublagens. Elas faziam também várias mini novelas fictícias que abordavam dramas do cotidiano ali da região, entre outros temas que elas compartilhavam com seus seguidores. E o conteúdo delas, que abordava, na maioria das vezes, o cotidiano, o dia a dia envolvendo moradores de uma comunidade ali do Nordeste, se tornou um grande fenômeno nas redes sociais, porque essa realidade na periferia muitas vezes é muito distante para algumas pessoas. Então, quando algum influenciador se propõe a mostrar essa realidade, muitas pessoas se interessam em acompanhar o conteúdo. Algumas porque vivem realidades parecidas e se identificam, outras porque vivem realidades muito diferentes e aí tem uma certa curiosidade em saber como é aquele cotidiano. O fato é que expor vida pessoal engaja muito nas redes sociais e as irmãs faziam bastante isso. E na realidade tem um público que gosta de ver a vida pessoal e privada de outras pessoas. Tem um público muito grande na internet para esse tipo de conteúdo. E vemos isso em tantos outros influenciadores de sucesso, como o próprio Carlinhos Maia, a Virgínia, as gêmeas, a Mirella e a Marielle. Eles se propõem ali a abrir o cotidiano deles e transformarem tudo aquilo, toda a vida deles em conteúdo para o público. E realmente dá muita audiência, dá muito certo. Os vídeos dessas duas irmãs aqui, desse caso, alcançaram cerca de 10 milhões de visualizações. E claro que eram produções independentes, muitas vezes gravadas por amigos e com outros influenciadores, e com isso elas ficaram bem conhecidas ali na região. E também foi uma forma de ter uma renda, né? Porque publicar vídeos nessas plataformas, tirando a rede social de fotos, o Kawaii e também a outra rede social de dança, elas dão um ganho financeiro dependendo da quantidade de visualização que você tem em um vídeo. Então, além da pessoa conseguir ficar conhecida na região onde mora e também ficar conhecida por outras pessoas, que às vezes esse é o foco de alguém, ela também consegue ganhar dinheiro com isso,
criar uma renda extra, fora os patrocínios que chegam também para essas meninas. E nas outras redes sociais elas também tinham uma presença bem significativa, com postagens que mostravam momentos do dia a dia, elas tinham bastante interações com os seguidores, elas também faziam promoções de plataformas de jogos online, incluindo o jogo do Tigrinho, que inclusive paga muito bem para influenciadores divulgarem a plataforma de apostas deles, então elas já realmente conseguiam tirar uma renda ali do trabalho na internet. E a Maria Beatriz, conforme eu falei para vocês, tinha apenas 20 anos e a Bianca era mais nova, com 15 anos de idade. E como elas sabiam fazer vídeos espontâneos e muitas vezes de humor, elas atraíram um grande público para os perfis delas, e esse era o trabalho delas, pelo que eu entendi. Bom, a Bianca era namorada de Antônio Vitor, conhecido como Moscou, e ele citou que a namorada estava grávida de 2 meses, que era fruto desse relacionamento. Em uma das fontes cita também que eles moravam juntos. E para dar aqui o contexto dessa história, eu também preciso falar quem é Antônio Vitor. Ele também tem uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais, ele também faz alguns vídeos para ter ali um público acompanhando, vídeos de humor, mas é citado que ele também seria membro e teria uma forte influência na facção criminosa Guardiões do Estado, conhecida também como GDE. A Maria Beatriz também mantinha um relacionamento com o Igor Rodrigues Cruz, de 28 anos, conhecido como Leque Leque. Mas falando ainda mais sobre o Antônio Vitor, ele tem 18 anos e, nesse caso, nós vemos uma juventude muito precoce em tudo. Essas pessoas representam, de alguma forma, uma juventude que parece ter acelerado o ritmo da vida, que desde muito cedo assumem responsabilidades e problemas de pessoas adultas, porque nós estamos falando aqui de pessoas entre 15 e 20 anos de idade, que já namoravam, moravam juntos, eram pessoas completamente expostas nas redes sociais, uma delas estaria grávida e um deles tinha um envolvimento ali, tem um envolvimento na verdade com uma facção criminosa supostamente. E também é importante falar sobre como é essa guerra de facções na região onde eles moravam, para dar também todo o contexto em que o crime foi cometido. Bom, o caso ocorreu em um cenário já conhecido pelas autoridades cearenses, que é o bairro Barra do Ceará, uma região marcada por conflitos entre facções criminosas que disputam principalmente o controle territorial ali da área. E esse bairro, chamado Barra do Ceará, é palco de uma guerra implacável entre facções criminosas, como, por exemplo, o Comando Vermelho e os Guardiões do Estado. Esse conflito, intensificado desde meados dos anos 2000, é basicamente a disputa por territórios estratégicos para que ocorra tráfico de substâncias, tráfico de armas e também outras atividades ilícitas. O Ceará em si tem uma taxa de homicídios de 34 pessoas por cada 100 mil habitantes. Essa média foi dada em 2023. E ali existe a expansão de facções nacionais e também facções locais, que às vezes entram em guerra por território. Segundo o portal Diário do Nordeste, o Antônio Vitor, conhecido também como Moscou, também se intitulava influenciador digital. Ele acumulou mais de 2 milhões de seguidores no Kawaii e 458 mil seguidores em outras redes sociais, e é dito que ele é declaradamente membro de uma organização criminosa conhecida como GDE, que é rival do Comando Vermelho. É dito que esse menino tem uma grande influência lá dentro, especialmente por fazer publicidade gratuita da facção criminosa nas redes sociais. Então ele fazia vídeos citando a facção criminosa, e isso seria uma espécie de publicidade gratuita. Bom, agora vamos entrar no dia dos fatos, na noite de 1º de maio de 2025. Naquela noite, a Maria Beatriz e a Bianca estavam em um local conhecido como Espigão da Vila do Mar. Eu vou deixar imagens do Espigão, onde elas estavam, para ilustrar melhor como é a região, mas para quem estiver apenas me ouvindo, Espigão se trata de um local elevado que avança para dentro do mar, como se fosse uma ponte, para que você consiga adentrar de alguma forma em cima dessa ponte. Então, fica sendo um mirante ali, uma espécie de mirante do mar, onde você avança além da orla da praia
e do Calçadão. É dito que elas estavam acompanhadas de um grupo de amigos nesse espaço público, que é um espaço bem movimentado, bem próximo ali ao mar também, e por volta das 10 horas da noite, os criminosos chegaram ao local de forma inesperada e também bastante dramática. Eles chegaram ali utilizando moto aquática e um barco a motor. Eles surgiram do nada pelo mar e começaram a atirar contra o grupo, e logo em seguida eles fugiram pela mesma rota no mar. A dinâmica desse ataque com o uso de embarcações chamou muito a atenção de todos, porque é um modo completamente diferente de cometer um crime. E fica claro também que houve planejamento, ou seja, esses criminosos sabiam que aquelas pessoas estariam naquele local, que daria acesso por meio de embarcações. Então, provavelmente foi um crime muito bem planejado. A Beatriz, a irmã mais velha, foi atingida por múltiplos disparos e faleceu ainda no local. Já a Bianca, a caçula, chegou a ser socorrida e levada à unidade de pronto atendimento, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. A forma como esse crime foi cometido chamou a atenção de todos na região e também das autoridades, e logo as investigações tiveram início. Foi descoberto então pela Polícia Civil que o ataque teria sido promovido pela facção criminosa Comando Vermelho e tinha como alvo, na verdade, o Antônio Vitor, que é membro da facção rival, da GDE. Porém, como ele não foi encontrado no local, supostamente, os criminosos atiraram contra as irmãs. E isso é uma questão que está em aberto aqui no caso, se ele estava ou não no local, mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Bom, em depoimento à polícia, o Antônio Vitor disse que as irmãs chegaram a chamá-lo para ir até o espigão onde o crime ocorreu, mas que ele não foi porque a área estava perigosa e ele estava cansado após gravar vídeos para suas redes sociais. Então, aparentemente, ele já sabia que ele correria perigo se estivesse ali no espigão. E o fato também é que esse crime desencadeou uma série de outros crimes que intensificaram a tensão ali na região. Acontece que horas após o crime que tirou a vida dessas duas irmãs, na madrugada de sexta-feira, no dia 2 de maio, um novo ataque ocorreu. Esse ataque ocorreu a tiros e deixou 5 pessoas baleadas em um campo de futebol no mesmo bairro, em uma área conhecida como Campo do Cruzeiro. As vítimas eram homens com idades entre 25 e 68 anos e eles foram socorridos e levados a unidades de saúde e 3 deles estão em estado grave. A polícia investiga se esse segundo ataque foi uma represália direta à morte das irmãs. E a maior suspeita é que o Antônio Vitor teria se vingado da morte da sua namorada e da sua cunhada. Então ele teria ordenado membros da facção a atacar um grupo de moradores em uma área que é comandada pela facção rival, em uma espécie de vingança somado a uma disputa territorial que já existe entre essas duas facções criminosas. As 5 pessoas que foram baleadas não possuem antecedentes criminais, algumas delas estão em estado grave no hospital e o idoso de 68 anos também está entre os feridos. Aparentemente, esse ato supostamente de vingança foi cometido contra pessoas que não têm a ver com o crime que aconteceu contra as duas irmãs. Esse ato teria sido comandado mais como uma espécie pura de vingança para invadir o território da outra facção criminosa e cometer um ataque ali na região como uma forma de provocação à facção rival. Mas agora, por que o Antônio Vitor estaria na mira do Comando Vermelho? De acordo com o inquérito, isso aconteceu após o Antônio Vitor testemunhar em dezembro do ano passado na investigação que tratava de uma tentativa de homicídio de um outro homem chamado Antônio Carlos Martins Lisboa, que inclusive acabou falecendo em abril deste ano. Então, como ele testemunhou a favor dessa investigação, ele entrou na mira do Comando Vermelho, supostamente de acordo com as informações que temos até o momento. Então, tudo isso teria colocado o Antônio Vitor na mira do Comando Vermelho, fora que ele faz parte da facção rival. E com isso foi encomendada a sua morte. Mas como ele supostamente não estava no espigão, os criminosos atiraram contra as duas irmãs. Logo em seguida, ocorreu aquele ataque na madrugada do dia 2 de maio, onde 5 pessoas foram atingidas, e a desconfiança é que foi um ato de vingança. E logo em seguida, o Antônio Vitor e o Igor, o namorado da outra irmã, foram capturados em flagrante pela tentativa de chacina e também por integrar
a organização criminosa. Eles tiveram suas prisões convertidas para preventivas ainda no sábado, no dia 3 de maio, após a audiência de custódia, e o Igor também acabou sendo baleado durante o ataque da madrugada do dia 2 de maio e ele está internado. Ainda no hospital é relatado que ele confessou ter participado do ataque e que tudo foi feito a mando do Antônio Vitor, mas ele negou que tenha disparado contra as pessoas. Ele falou que apenas acompanhou o grupo que cometeu o ataque e que teria ficado dentro do carro. O Igor tem antecedentes criminais por roubo de veículo e corrupção de menores e ele está preso, mas por enquanto está internado. Já o Antônio Vitor, considerado o mandante desse segundo ataque, antes de ser preso, ele foi até as redes sociais negar qualquer envolvimento com o crime. E uma prova que está sendo considerada muito forte contra o Antônio Vitor é que após a Bianca e a Beatriz terem a vida tirada, ele fez uma série de postagens nas redes sociais lamentando a perda da sua namorada. Mas não só isso, ele também prometeu que o caso não ficaria assim, então em um ato de ameaça. Em um vídeo ele afirmou o seguinte, abre aspas, ainda tem um povo maldoso dizendo que eu estava ali na hora e deixei as duas. Se eu tivesse, eu tinha dado a minha vida pela minha bichinha e pela minha cunhada. Não tinha deixado elas morrerem. Duas inocentes, fecha aspas. Ele também mencionou sobre a suposta gravidez da Bianca, que ainda não foi confirmada, mas ele fez um vídeo falando que eles iriam ter um bebê porque ela estava grávida. E existe essa desconfiança, algumas pessoas relatam que na verdade ele poderia estar junto com elas no espigão, mas conseguiu se salvar, mas ele nega essa informação. A investigação até o momento aponta que o Antônio Vitor seria o verdadeiro alvo do ataque inicial que acabou resultando na morte das irmãs. E segundo a polícia, ele é sim associado a facções criminosas, na verdade aquela facção chamada Guardiões do Estado, que pode ter motivado o ataque do Comando Vermelho contra ele, mas que acabou atingindo as duas irmãs. Essa linha de investigação também sugere que a Maria Beatriz e a Bianca foram vítimas colaterais de um conflito entre facções. Então elas foram atingidas por estarem ali no local, possivelmente em companhia do Antônio Vitor ou então de outros membros do grupo rival. Porém, conforme eu falei para vocês, o Antônio Vitor negou que estivesse ali no espigão, ele também negou que fez aquela tentativa de chacina no campo de futebol e afirmou nas redes sociais que ele não estava presente ali no momento de ataque às irmãs. Hoje, a 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Fortaleza está à frente das investigações do duplo homicídio e até o momento nenhum suspeito foi preso por causa desse ataque que tirou a vida das duas irmãs. E acontece que a fuga dos criminosos pelo mar utilizando moto aquática e barco acabou dificultando a ação da polícia, porque eles não conseguiram interceptá-los. A perícia forense conseguiu coletar projéteis e fragmentos de embarcações e outros vestígios no local do crime, que hoje estão sendo analisados para tentar identificar os autores deste crime. E esse crime, eu acredito que vai se tornar, de certa forma, bem emblemático, porque eu não cobri nenhum outro caso onde os criminosos chegam de barco para atirarem pessoas que estão fora da água. É um caso bem diferente aqui, um modus operandi completamente novo. A polícia também está examinando imagens de câmeras de segurança da região e entrevistando testemunhas que estavam na Vila do Mar no momento do ataque para verificar se alguém consegue identificar pelo menos um suspeito desse crime. E a Secretaria de Segurança Pública do Ceará emitiu uma nota oficial confirmando que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas imediatamente após o crime. Então a investigação começou muito rápido aqui neste caso e logo começou a sair notícias em todo o Brasil pelo fato dessas irmãs serem influencers, pessoas conhecidas nas redes sociais. Eles alegaram que a investigação está em andamento e que todas as medidas estão sendo tomadas para tentar esclarecer os fatos e também, claro, responsabilizar os culpados. A polícia trabalha com a hipótese de que esse ataque foi motivado pela disputa territorial entre as duas facções criminosas que ficam ali em meio a esse conflito, mas também não está descartado aqui outras possibilidades, como eventuais motivações pessoais ou então relacionadas à atividade das irmãs nas redes sociais. Um ponto que tem chamado a atenção dos investigadores é exatamente a logística do ataque, o uso de embarcações para chegar e fugir do local.
Isso indica um nível de organização e recursos que não é comum em todos os crimes ligados a facções criminosas. Conforme eu falei para vocês, eu nunca vi esse modus operandi, muito diferente. E a polícia também está investigando se os suspeitos receberam informações prévias sobre a presença daquele grupo de amigos estarem naquele espigão na Vila do Mar no momento do crime. E se for confirmado que eles receberam informações, pode indicar a participação de informantes aqui neste caso. Bom, com certeza eles sabiam que possivelmente as irmãs e o Antônio Vitor estariam no local, pelo menos o Antônio Vitor, que aparentemente era o alvo, e por isso eles conseguiram coordenar tão bem essa execução usando barcos, senão não teria sentido eles usarem barcos para fazer essa execução. Eles tinham que saber que eles estariam próximos ao mar para que esse modus operandi funcionasse. Mas ainda assim o ataque acabou dando errado porque aparentemente o alvo final, o Antônio Vitor, sobreviveu e as irmãs acabaram falecendo. A morte da Maria Beatriz e da Bianca gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Elas tinham uma base de fãs, de pessoas que a acompanhavam, então eles deixaram milhares de mensagens de luto, de indignação nos perfis delas. Amigos e também outros influenciadores de Fortaleza também se manifestaram pedindo justiça e lamentando todo este ocorrido, essa morte trágica dessas duas meninas super jovens. E também a comunidade do bairro Barra do Ceará, onde as irmãs viviam, ficou muito abalada. Os moradores relataram ao portal Diário do Nordeste que a violência na região tem se intensificado muito nos últimos anos, com tiroteios frequentes, com a presença constante das facções em guerra, e muitos disseram que têm medo até de sair de casa à noite. Eles estão cobrando agora, é claro, mais ações do governo estadual e também do estado como um todo para garantir a segurança da população. E para entender o caso dessas irmãs influenciadoras, é preciso contextualizar também a situação da segurança pública no Ceará. Acontece que esse estado enfrenta há mais de uma década uma crise de violência, impulsionado principalmente pelo fortalecimento das facções criminosas, que é um mal que atinge todo o país. O Comando Vermelho, que é originário do Rio de Janeiro, e a GDE, que é uma facção local, são os principais atores nesse cenário. Eles disputam o controle de territórios estratégicos para fazer o tráfico de substâncias e também as outras atividades ilícitas. Essa rivalidade entre essas duas facções tem resultado em centenas de homicídios, de tiroteios, ataques retaliatórios, como o que acabou vitimando a Maria Beatriz e a Bianca. A família das influenciadoras também realizaram um protesto na noite deste domingo, no dia 4 de maio, pedindo justiça pelo caso que ainda não foi elucidado. E conforme eu falei para vocês, esse crime aconteceu no feriado, no dia 1º de maio, e até agora não temos nenhum suspeito listado pela investigação. A manifestação pede principalmente a prisão dos envolvidos. Centenas de moradores participaram, eles se reuniram e bloquearam a via com colchões, com sofás e em seguida atearam fogo em tudo aquilo. A polícia militar esteve no local, além do corpo de bombeiros militar, e o protesto foi considerado pacífico. Bom, esse crime contra a vida da Maria Beatriz e da Bianca dos Santos é uma tragédia que vai além das manchetes. É a história aqui de duas meninas cheias de sonhos que usaram sua criatividade para fazer vídeos e conseguir criar uma certa notoriedade, mesmo vivendo em um local com poucos recursos, mas que infelizmente tiveram suas vidas interrompidas por uma espiral de violência onde elas viviam. Cada dia mais temos no Brasil um estado paralelo comandando as atividades e também o cotidiano de pessoas comuns que vivem em comunidades principalmente. Essas facções criminosas têm suas próprias leis, eles têm seus próprios modus operandes e a população fica à mercê disso tudo. E dessa forma, eles perpetuam a violência, porque o efeito que eles querem pela população local, pelas comunidades, ou então as retaliações não são prisões como ocorre pelo Estado. São mortes. Então, é um estado paralelo de extrema violência e coação dos moradores. E claro, estamos aqui na esperança de que os responsáveis sejam identificados e punidos. Eu vou continuar acompanhando esse caso aqui para vocês, a evolução das investigações. Deixe aqui nos comentários o que você sabia sobre esse caso, se tem alguma coisa que falta, alguma informação faltante aqui, você pode deixar nos comentários que eu leio e respondo todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.